Olá, como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje eu vou fazer uma videoaula para tentar ensinar vocês como fazer as avaliações lá no Google Formulários, tá bom? Então vou tentar ser bem rápido na verdade é simples o processo, mas se surgirem outras dificuldades depois vocês podem me perguntar que eu vou tentar ajudá-los nisso aí, tá bom? Olha, a primeira coisa que você tem que fazer é estar logado no Google, tá? Como? Você vai estar com sua conta Gmail, você vai abrir o seu e-mail Gmail, vai entrar e está logado no Google. Aqui do lado direito, lá em cima, vai mostrar sua fotinha, demonstrando que no meu caso aqui eu estou logado sim no Google. Se eu ir nesses pontinhos aqui, eu poderia encontrar o Google Formulários, mas eu posso também simplesmente procurar. Como eu já tinha feito a pesquisa, ó, procuro Google Formulários, cliquei e foi então para Google Formulários. Pesquisa simples que eu fiz. Primeiro link que apareceu, formulários Google. Vou abrir. Aí, aqui, crie lindos formulários, né? Existe dois modos de acessar, pelo Google Suite, que é um acesso empresarial, apesar de que atualmente, né, devido às restrições de locomoção das pessoas durante a pandemia, o Google liberou esses aplicativos para as pessoas acessarem também, mas vocês não acessarão essa parte de empresa e sim o pessoal. Então você vai clicar aqui em ir para formulários Google. Clicou. Aí você pode começar com um em branco, encontrar um horário, avaliação, teste em branco. Vai em avaliação. Certamente é o mais simples. Aqui embaixo já tem os que eu fiz, né? Mas nós vamos fazer um novo, um em branco, né? Vai aparecer só esses aqui em cima para você, você vai procurar aqui avaliação. Se não aparecer de cara aqui avaliação, você vai aqui em galeria de modelos. Aí vai aparecer vários modelos, né? Informação de contato, encontrar um horário e tal. Você vai procurar avaliação aqui, né? Normalmente está aqui no primeiro mesmo, tá? Então clicamos em avaliação. Vamos criar a avaliação. Aguardo um minutinho para carregar. Aqui está, né? Aqui está. Esta imagem que vem aqui em cima, você pode modificá-la, tá? Eu gosto sempre de colocar umas que vêm bem bonitinhas, que tem até um movimento, né? Que tem a ver, às vezes, com o que está sendo proposto, tal. É bem tranquilo. Mas aqui, o que a gente vai fazer agora? Primeira coisa, você vai colocar o nome da avaliação. Suponhamos que esta avaliação vai ser uma avaliação de filosofia antiga, de filosofia clássica. Eu coloco aqui, filosofia, desculpem, filosofia clássica, ok. Pronto, este é o nome. Se você quiser colocar aqui para uma turma, para um aluno, para não sei o que, você pode colocar, né? E não precisa se preocupar em ficar salvando, porque na medida em que você faz, o Google salva automaticamente as coisas que você faz aqui. Então já vão sendo salvas automaticamente. E onde vai estar salva? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas a avaliação ela fica salva lá no seu Google Drive, tá? Depois eu vou ensinar como entrar no Google Drive para achar a avaliação. Mesma coisa aqui, eu quero colocar o mesmo nome, então eu vou Ctrl C, Ctrl V, mesma coisa, né? Digita um texto. Se você quer fazer alguma referência a como fazer a avaliação, ao tempo de fazer a avaliação, o que precisa estudar, como vai fazer, você pode escrever aqui. Se você não escrever nada, vai ficar em branco, não vai aparecer isso aqui para ninguém, tá? Se você escrever, vai aparecer. Se você não escrever, fica sem nada, fica em branco. Não se preocupe com isso que está escrito aí. Nome. Então, óbvio que aqui o aluno vai colocar o nome dele. Você pode, né, ou não pedir e-mail, tá? Você pode ou não pedir e-mail. Eu vou mostrar para você. Caso você não queira pedir e-mail, porque às vezes o aluno não tem e-mail, às vezes o aluno vai colocar uma coisa lá. O legal de pôr e-mail é que quando o aluno coloca o e-mail, quando ele termina a avaliação, você pode pôr a opção de enviar a resposta para o e-mail dele. Então, além dele ver imediatamente quando ele termina a prova as respostas, se ele acertou, se ele errou, ele pode também receber no e-mail deles as respostas lá e até os comentários das respostas, caso você tenha colocado nas questões. Tá? Perguntas do teste. Essa aqui eu gosto de excluir porque eu não vou utilizar esse tipo de questão, tá? Mas você pode colocar. Você pode, por exemplo, fazer aqui uma questão que seja discursiva. Tá? Você pode fazer uma questão discursiva. Por exemplo, quais são os principais filósofos gregos? Gregos. Ok, pode ser.
Isso aí o aluno vai ver que ele vai ter que responder essa questão, ela vai ser uma questão discursiva, né? Mas nesse caso eu não quero pôr uma questão discursiva, tá? Aqui vão ser sim as questões objetivas, tá? Essa questão ela já vem previamente com o preenchimento de algumas alternativas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou apagar ela também porque eu quero uma do zero. Essa também, tá vendo? Ó, sua segunda pergunta, opção, resposta correta, tal. Nada disso. Quero apagar isso aqui também. Não quero nada disso, tá? Aqui, outra questão discursiva que eu poderia colocar, né, com chave de resposta e tudo. Não quero, tá? Tá vendo? Agora, o que eu fiquei aqui? Eu fiquei com campo de nome, com campo de e-mail. Suponhamos que eu queira que o aluno envie e-mail, né, coletar endereço de e-mail, vai aparecer lá. Mas se eu quiser que o aluno não colete, clico de volta. Olha onde é que eu fui aqui. Você não entendeu onde eu fui? Eu fui aqui em configurações. Eu vou nas configurações. Eu posso ir aqui, ó, em personalizar o tema para ficar bonitinho. Olha só como fica bonitinho. Eu posso colocar assim, ó. Posso mudar a fonte, mas eu gosto dessa fonte simples mesmo. Vou pôr um tema aqui verde escuro. Olha só como fica bacana, né? O cabeçalho, eu posso trocar o cabeçalho, colocar outra imagem. Né? Tem umas imagens bacanas, ó. Esta imagem que eu gosto muito de colocar, sempre eu coloco ela, né? Pronto, deixei o meu tema, agora o tema desta imagem é vermelho, beleza? Pronto, coisa simples, né? Essa imagem ela fica mexendo aqui algumas coisinhas aqui, é bem bonitinha. Mas, vê que mudou um pouco a cor, né? E aqui eu coloquei para coletar e-mail, né? Deixa eu ver lá, em configurações, não. Eu posso colocar ou não colocar, né? Colocar ou não colocar. Se eu colocar e colocar recibos de respostas, né? Eu posso colocar que sempre que ele faça a avaliação, ele receba a resposta no e-mail. Mas vocês simplesmente podem fazer o seguinte, vocês podem excluir isso, vocês podem não colocar, vocês podem vir aqui e excluir. Pronto, aí não vai pegar e-mail, só vai pegar nome. Se você vai mandar para um aluno, para 3 alunos, 4, 5 alunos apenas, você não precisa pegar e-mail, porque você sabe quem é o aluno. Depois você vai entrar lá no seu Google Drive e vai conseguir ver as respostas, que vão aparecer aqui, ó, neste espaço. Tem que perguntas e tem que respostas. Tá? Então, beleza, veja bem, eu vou apagar aqui, tem uma pergunta aqui, eu vou apagar, eu vou apagar aqui também, não quero, né? Veja só como que ficou, apaguei tudo lá. Ficou somente o nome, né, da avaliação, ficou somente o nome da avaliação e o nome que eu estou pedindo. Então não tem mais nada. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui em nome e vou clicar aqui em mais, adicionar pergunta. Aqui já apareceu para mim múltipla escolha, mas eu posso mudar. Eu posso colocar caixa de seleção, lista suspensa, né, resposta curta, parágrafo. Essas aqui de resposta curta e parágrafo são questões discursivas. Tá? Se você coloca aqui resposta curta, olha lá, questão discursiva. Mas eu não quero, eu quero uma múltipla escolha. Tá? Como que eu vou fazer agora? Eu vou buscar no Google aqui uma questão. Digamos que eu vou buscar aqui questões filosofia grega. Pronto. Aí apareceu para mim aqui uma lista de questões. Né? Aqui apareceu para mim uma lista de questões. E eu quero colocar esta questão. Essa é o número 1 que apareceu aqui para mim. Né? E eu seleciono primeiro, observem isso, prestem atenção nisso. Eu seleciono primeiro o enunciado da questão. Selecionei, copiar, vou lá na minha página da pergunta. Ctrl V. Pronto. Aqui está o cabeçalho, aqui está o enunciado. Caso você queira colocar uma imagem nesta questão, é só você clicar aqui que vai pedir para colocar a imagem. Você vai fazer o upload de uma imagem. Agora eu vou colocar as alternativas. Vamos lá, na mesma. Eu vou selecionar todas. Eu vou copiar. E eu vou aqui e vou colar. Pronto. Elas já entraram. Mas olha só que aconteceu um pequeno erro. É muito comum esse erro acontecer. Apareceu, na verdade, A e tem mais uma alternativa em branco aqui. Eu vou apagar ela, ó, X1. Apaguei, aqui apareceu uma em branco, eu vou apagar. Apareceu aqui também uma em branco, eu vou apagar. Pronto. Agora eu preciso colocar a resposta dela. Né? Deixa eu ver aqui qual que é a resposta dela. A resposta dela aqui, ó, questão número 1, resposta letra D de dado. Pronto. Como eu não tinha lido a questão, né, eu vou confiar que está certo. Óbvio que recomendo que vocês leiam. Letra D de dado é a resposta.
Caso você queira pôr um comentário sobre essa questão, você pode colocar aqui um comentário. Digamos que o comentário seu sobre a questão seja esse texto aqui. Você vai lá e vai pôr esse texto. Só que esse texto aqui, ele está apenas aparecendo para as pessoas que erraram. Para as pessoas que erraram. Se você quer colocar esse mesmo texto ou um texto diferente para as pessoas que acertaram, você vai aqui em respostas corretas e coloca aqui. Você pode, inclusive, colocar um link de um site para onde o aluno vai encontrar a resposta ou estudar mais caso ele tenha errado. Você pode vir aqui, ó, e pôr aqui, ó, se você errou, clique no link. E aí ele vai estudar mais. Você pode colocar um vídeo do YouTube que ensina, tá? Você pode pegar lá no YouTube um vídeo que ensina aquele conteúdo e você pode colocar aqui que na hora que ele errar, por exemplo, ele vai falar assim, nossa, errei. E aí você escreveu. Ao invés de você escrever esse tanto de coisa aqui, ó, assista o vídeo para aprender, porque você não está sabendo. Aí o aluno vai clicar no vídeo e vai ser direcionado para o YouTube para assistir a videoaula explicando aquela questão, tá? Isso dá um pouquinho de trabalho, mas fica bonitinho, eu já fiz, fica legal. Neste caso, o que aconteceu foi o seguinte, eu coloquei os feedbacks, não coloquei? Não, eu não salvei, tem que salvar. Vamos colocar uma aqui, ó. Eu vou colocar esse feedback para a resposta incorreta e o mesmo feedback também para respostas corretas. Salvei, ok, eles já aparecem aqui embaixo. E eu vou concluir, pronto, a questão está pronta. E inclusive aqui está demonstrando qual que é a resposta correta. Você vai repetir o mesmo processo para outras questões. Você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil. Suponhamos que você queira fazer agora não uma questão objetiva como foi a primeira. Agora você quer fazer uma questão discursiva. Aí você vai lá, pega uma questão discursiva, vamos supor que esta fosse uma questão discursiva, e você simplesmente, seleciona aqui, copiar e joga aqui. Não quero múltipla escolha, eu quero uma resposta longa, eu quero uma resposta de um parágrafo. Então, eu quero que você responda bem. Digamos que esta fosse, né, uma questão que você devesse escrever para mim um parágrafo. Pronto. Né? Eu posso colocar uma chave de resposta que é embasadora, mas eu posso não colocar uma chave de resposta para essa questão. Simplesmente ele vai escrever, eu vou receber, eu vou ler. Né? Agora não, eu quero colocar outra questão objetiva. Vamos treinar. Olha lá, vamos treinar. Vamos colocar essa questão aqui objetiva. Olha lá, essa questão objetiva, copiar, colar, pronto, enunciado. Agora as questões, as alternativas. Observe que eu não preciso ficar abrindo a alternativa aqui não. O próprio Google põe para mim. Ó, copiar, colar. Pronto. Aconteceu o mesmo erro. E desse site sempre vai acontecer esse erro. Não é sempre que aparece. Presta atenção como vai ficar aí a formatação depois de você fazer. Pronto. Agora eu preciso pôr a chave de resposta, mas eu preciso saber qual que é a resposta dela. Era a questão número 4. As respostas letra B e D estão corretas. Era a 4 mesmo? Era a 4. B e D corretas. É uma questão com mais de uma alternativa correta. Então, nós precisamos B e D estão corretas. B e D estão corretas. Não vou colocar feedback para respostas. Concluído. Pronto. Veja que aqui agora eu tenho uma avaliação que tem 3 pontos. Quer dizer que estão 3 questões estão na minha avaliação. Aqui onde está nome não é questão. Aqui também não é questão. Só aqui. 1, 2, 3. Pronto. Agora, digamos que tá bom. Eu já fiz, suponhamos que era só 3 questões mesmo que eu quero enviar para o aluno. Todas as alterações foram salvas no Google Drive, não preciso fazer mais nada. E se você quiser saber como que essa avaliação está chegando para o seu aluno, você clica aqui no olho e aqui vai abrir exatamente como que ela está aparecendo lá para o seu aluno. Né? Ele vai ver aqui, ó, digite seu texto aqui, obrigatório, esse aqui você tem que apagar lá, né? Sua resposta, né? Então, se apareceu como obrigatório, digite seu texto, vamos apagar isso aqui. Né? Vamos apagar isso aqui. Então vamos lá, vamos ver de novo. Aqui é como se fosse uma legenda, tá, gente? Toda vez que tem um asterisco, é que é obrigatório responder, tá? Então toda vez que tem um asterisco, o aluno vai ter que responder para ele poder enviar no final. Aí ele vai colocar aqui o nome dele, ele vai responder aqui, ele vai marcar aqui a letra D, né? Ele vai escrever qualquer coisa aleatória aqui. Aqui ele vai marcar a letra B e letra D, que eram as respostas corretas, não me lembro bem. Se ele marcar qualquer uma delas, ele vai estar acertando, mas né, poderia ser, você vai obviamente colocar questões.
E aí ele vai, finalizou, ele vai enviar. Ele enviou, não tinha colocado o nome. Pronto. Agora ele vai enviar. Pronto. Enviou. Sua resposta já foi registrada, vê pontuação. Né? Aqui, OJFC, vamos dizer que essa pessoa que fez, OJFC acertou 2 de 3. Né? Acertou 2 de 3. Né? Por quê? Inclusive, olha só, a questão número 1 ele acertou e recebeu o feedback, foi aquele texto que eu coloquei. Essa questão, como não tinha feedback, como não tinha, ela sai como se estivesse errada. Mas aqui acertou, marcou a letra B, acertou, bonitinho. Né? Neste caso não vai para o e-mail, porque obviamente eu não pedi e-mail. Tá? Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui e vamos fechar aqui também. Olha só, aquilo que eu estava fazendo, simplesmente eu vou fechar, porque está salvo, já está salvo. O que eu faço agora? Eu vou abrir mais uma página do Google, vou clicar nos pontinhos, porque eu estou logado no Google, e vou abrir o meu Google Drive. Olha aqui o Google Drive. Se você não estiver achando ele aí, pesquisa no Google e vai achar. Google Drive. Tá? O meu Google Drive vai ter salvo esta avaliação. O negócio é que eu tenho tanta coisa no meu Google Drive que vai ser difícil. Se eu me lembrar do nome. Como é que era o nome? Avaliação de filosofia clássica, né? Filosofia clássica, tá aqui. Era isso, né? Feito agora. Pronto. Ela está aqui. Se eu clicar nela aqui, vai abrir novamente para que eu faça alguma formatação nela, para que eu mexa alguma coisa na questão, na avaliação, ou para que eu veja a resposta. Aquele indivíduo que fez, que na verdade fui eu mesmo, já tinha respondido. Então eu posso verificar aqui qual foi a nota dele, qual que ele acertou, qual que ele errou, olha, vem o gráfico de cada questão, tudo bonitinho. Né? É só eu ir no meu Google Drive, achar a avaliação. No meu caso eu tenho um Google Drive cheio de coisa, foi um pouco mais difícil, mas se o seu tiver mais vazio vai ser facinho. Tá? E aí você clica 2 vezes, ela vai abrir. No que abriu, ela abre em perguntas. Você tem que olhar as respostas, que a resposta do seu aluno vai estar aqui. Então você vai ver o nome do seu aluno, você vai ver quantos pontos que ele acertou. Né? Obviamente você vai saber quanto que ele acertou. Né? Você pode ir individual e saber quanto que este indivíduo fez, né? Caso tenha mais indivíduos tendo feito a mesma avaliação. Pronto, nós podemos fechar. Você quer enviar para o seu aluno. Tá? Digamos que você quer enviar pelo WhatsApp. Você vai clicar com o seu botão direito do mouse e vai em compartilhar. Tá? Então vamos fazer de novo? Vamos fazer de novo, porque talvez você não tenha visto. Ó, clique aqui fora, fechou. Botão direito do mouse, olha o tanto de coisa. Você pode clicar em gerar um em compartilhar, mas eu gosto sempre de clicar em compartilhar. Viu lá? Pronto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui copiar link. Olha aqui embaixo, copiar link. Copiar link. Copiei link. Pronto. O link foi copiado. Tá? Se o link foi copiado, eu posso, por exemplo, mandar no WhatsApp de alguém. Digamos que esta aqui é uma página do WhatsApp. Eu vou simplesmente colar. Ctrl V. Aqui está o link para ele acessar a prova. Você pode também fazer uma coisa diferente. É um pouco mais complexo, eu reconheço que é, mas é bem legal. Se você for um pouco mais avançado em informática, você pode fazer, que é o seguinte. Vim aqui no Google, lá embaixo, olha só o tanto de coisa que tem no Google, lá embaixo tem esse negocinho aqui, ó, chamado Google Classroom. No Google Classroom, você já tem uma complexidade a mais, que é o seguinte, você pode criar uma turma. Você vai abrir o seu Google Classroom, é óbvio que não vai ter nada, o meu é porque já tem essas turmas aqui. Mas você vai aqui em mais e vai criar uma turma. Quando você criar uma turma, como eu criei alguma dessas, você vai nomear a turma e depois você vai, por exemplo, abrir esta turma e você pode fazer o seguinte, atividades, criar atividade, você vai criar uma atividade, você vai adicionar do Google Drive. O que eu vou adicionar do Google Drive? Eu vou adicionar exatamente aquela inserir, ó, aquela que a gente acabou de fazer, tá aqui, inserir. Ela vai aparecer aqui, eu posso pôr o título, né? Eu posso pôr o título aqui, qualquer coisa. Eu posso pôr alguma instrução ou não. Eu posso, desse lado aqui, decidir se eu dou ponto ou não. Eu posso, desse lado aqui, colocar uma data, por exemplo, para a semana que vem. Eu posso dizer qual é o tópico, criar um tópico, colocar uma rubrica, tanto faz. E eu posso simplesmente criar atividade. Quando eu clicar aqui em criar atividade, não vou criar essa não, vai aparecer desse jeito lá para o aluno.
O aluno ele então vai clicar e vai ver que tem o teste. Ele vai clicar no teste e vai abrir. Para isso, né, o aluno vai ter que estar logado no Google. Então talvez seja um pouquinho mais complicado para vocês, né, fazerem tudo isso, porque para que ele acesse, para que ele esteja dentro do Google Classroom, ele vai precisar estar no Google, né? Ele vai precisar estar no Google. Mas é uma alternativa a mais, porque aqui você tem uma sala de aula e você consegue gerir sua sala de aula com seus alunos, né? E aí vai postando atividades. No celular isso funciona muito bem, é muito rápido, eu costumo utilizar muito o Google Sala de Aula, né? Google Classroom, Google Sala de Aula, pelo celular funciona muito bem, muito rápido, né? E o tempo para fazer as coisas, para a gente lançar. E essas atividades, né, esses testes que vão ficando salvos, olha só, aqui são os meus testes de filosofia salvos no meu Google Drive, né? Coisa que eu venho fazendo, né, desde 2018 e vão aqui se acumulando. Volta e meia eu preciso abrir, eu preciso fazer alguma edição, reformular alguma coisa nesses testes, mas para todo efeito, se eu preciso de um teste de ética, eu tenho 1, 2, 3. Se eu preciso de um teste de filosofia clássica, eu tenho 1, 2. Se eu preciso de filosofia contemporânea, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, por aí vai. Então é muito legal porque você tem isso, é um trabalho que você fica sendo seu e depois você pode utilizar isso em quantas escolas você quiser, você pode utilizar isso na escola regular, você pode estudar isso, utilizar isso, sabe? É muito legal, né? Como eu tenho um site, eu já posto também essas mesmas avaliações no meu site, por exemplo. Eu vou aqui em Filosofia Antiga, né? Esse aqui é o meu site, para quem não conhece. E aqui, os sofistas, né? Opa. Aqui, eu posto, né? Nesse caso eu não tenho a avaliação postada aqui, mas deixa eu baixar aqui, ó. Por exemplo, aqui, Platão, né? Eu vou clicar aqui, eu tenho aqui os slides, né, que eu utilizo para dar a aula de Platão, eu tenho o teste de Filosofia Clássica 1, que vai falar de Sócrates, Platão e Sofistas, e a videoaula que eu gravei sobre o mesmo camarada aqui, né? O Testa Grande de Platão, né? Então, eu utilizo aquele mesmo teste que eu produzi há 2 anos atrás para poder eu depois postar aqui no site. Eu posso simplesmente falar com o meu aluno assim, ó, visite o site, ou eu pego e entrego este link para o aluno acessa o site, ele consegue ver os slides, né? Ele consegue, aqui os slides, né? Ele consegue abrir, ele consegue ver o vídeo que eu gravei, né? sobre este tema, ele consegue fazer o teste. Então assim, não aprendeu aí, cara, nossa, me ajuda, né? Não aprendeu na aula, na sala de aula, não aprendeu com tudo esse tanto de coisa, né? Vai me ajudar. Mas então, gente, eu acho que para finalizar, a gente precisa entender que é simples, não tem que procurar pelo em ovo, né? É um negócio bonitinho, ó, vai funcionar, entendeu? O aluno ele consegue fazer esses testes pelo celular, né? É intuitivo. Eu acredito que os alunos tendem a fazer coisas muito mais complexas nos celulares deles do que um teste como esse, né? Até porque o layout do Google ele é bastante habitual dentro da internet. Então quem tem um celular, gente, já está logado no Google, porque provavelmente o celular do seu aluno ele é um Android. A não ser que o aluno tenha um iOS da Apple, né, que é os iPhones, que aí ele vai ter que logar pro Google. Se o aluno ele já tem um Android, o Android ele é logado no Google, porque o Android é Google, né? Então assim, é simples, vai funcionar. Mas é óbvio que cada um tem a sua dificuldade. Eu espero que eu tenha ajudado. Eu agradeço aí a audiência e a paciência. Até mais. Tchau, tchau, viu?